Às vezes, esquecemos o quão grande os Estados Unidos da América realmente são, pelo menos eu esqueço, e quão grandes e poderosos alguns de seus estados podem ser. Muitos dos estados são economicamente poderosos o suficiente para superar certos países do mundo, ou seriam. Então, vamos dar uma olhada no que seria a realidade se cada estado dos Estados Unidos da América se tornasse independente e seu próprio país. Agora, vamos supor que isso seria viável. Esqueça as questões militares, entre outros obstáculos, que efetivamente tornariam isso impossível de acontecer. Também não vamos levar em conta o fato de que a dissolução dos Estados Unidos da América não significaria necessariamente 50 novos países. Alguns outros podem se unir em uniões menores, alguns poderiam se juntar a países vizinhos como Canadá ou México, mas não para o propósito deste vídeo. O que vou fazer é apenas analisar os dados de um estado e projetar como eles se sairiam como um país quando comparados uns aos outros e ao resto do mundo. Primeiro, população. A Califórnia está no topo, com 39 milhões, superando países atuais como Polônia ou Canadá, sendo o 33º país mais populoso do mundo. O Texas é o segundo com 28 milhões, a Flórida com 20, Nova York com 19 e a Pensilvânia com 12. No final do gráfico de população, teríamos o Alasca com 740 mil, Vermont com 620 mil e o Wyoming com 580 mil, com menos população do que países como Chipre, Comores ou Butão. A seguir, tamanho. O Alasca seria o maior país fora da União, tornando-se o 18º maior país do mundo, menor que a Líbia, mas maior que o Irã. Texas e Califórnia seguiriam como o segundo e terceiro maiores países fora dos Estados Unidos da América. No final desta lista estariam Rhode Island, Delaware e Connecticut. Delaware é tão pequeno que tem cerca de menos de 1/5 do tamanho da Estônia, e Rhode Island é menor que a ilha francesa da Córcega. Também é notável que estados como Nova York ou Flórida, que são proeminentes nos outros rankings que veremos a seguir, não são tão grandes, ocupando o 27º e 22º lugares, respectivamente. A Flórida, por exemplo, é apenas um pouco maior que Portugal, e Nova York tem um tamanho próximo ao da Bielorrússia, mostrando-nos que o tamanho não significa necessariamente mais poder econômico. Em termos econômicos, a Califórnia estaria em primeiro lugar. É, de longe, o estado mais produtivo e até autossuficiente em alguns aspectos, e se tornaria a 5ª maior economia do mundo, atrás apenas da China, Japão, Alemanha e Reino Unido. O Texas não ficaria muito atrás, também em segundo lugar como a 10ª maior economia do mundo, entre o Brasil e o Canadá. O atual poder econômico dos Estados Unidos da América é demonstrado pelo fato de que, em um evento como este, 4 estados estariam no G20, Califórnia, Texas, Nova York e Flórida, eliminando a Arábia Saudita, Turquia e África do Sul, bem como os Estados Unidos da América. Essa realidade econômica é demonstrada pelo produto interno bruto de cada estado, ou cada novo país neste caso. A Califórnia lideraria novamente, com um produto interno bruto de 2,7 bilhões de dólares, Texas com 1,7 bilhão, Nova York com 1,5 bilhão e Flórida com 970 milhões. Parece que, no caso de independência, esses 4 estariam no topo de quase todos os rankings entre os antigos estados. No entanto, se olharmos para o produto interno bruto sob outra perspectiva, o produto interno bruto per capita, Massachusetts teria o mais alto, ocupando o 9º lugar no mundo, logo atrás dos Emirados Árabes Unidos. O Distrito de Colômbia tecnicamente seria maior, mas como não é um estado oficial, acho que seria apenas absorvido pela Virgínia neste cenário. Este mapa é realmente interessante. Está um pouco desatualizado de 2013, mas mostra o produto interno bruto equivalente de cada estado para um país existente atualmente, correspondendo a Dakota do Norte com Uzbequistão, Novo México com Equador, Connecticut com Grécia ou Alasca com Luxemburgo. Mas os valores mudaram desde então e até mesmo esses são uma aproximação grosseira. O fim dos Estados Unidos da América também implicaria que muitos estados teriam que alterar suas bandeiras, já que a maioria delas tem alguma relação com a União. A maioria das bandeiras estaduais são apenas o selo do estado,
E geralmente o selo tem muitos elementos dos Estados Unidos da América, como a águia, a ordem de admissão na União ou às vezes o próprio Estados Unidos da América. Bandeira. Então uma mudança seria necessária para esses. Estados como o Ohio provavelmente desejariam algo que seja mais sobre sua própria identidade. Por exemplo, cada estado tem um pássaro oficial, uma árvore e uma flor, então esses poderiam ser utilizados. No caso de Ohio, a árvore Buckeye ou o pássaro cardeal poderiam ser símbolos em uma nova bandeira. Acho que, neste caso, estados como Califórnia, Arizona, Texas, Novo México, Nova Jersey ou Maryland teriam seus problemas resolvidos, já possuindo bandeiras originais. No caso da Califórnia ou do Texas, essas são até bandeiras que já representavam os territórios em um momento de independência, então faria ainda mais sentido mantê-las. Religião também seria um tópico interessante. 14 desses novos países seriam de maioria católica, 33 seriam protestantes e 3 seriam mormons. Utah e Idaho, criando os únicos 3 países do mundo que têm uma maioria mormon, junto com Tonga, uma pequena ilha do Pacífico. É interessante ver algo mais, dado que, apesar dessas diferenças, todos os estados mantêm uma maioria cristã. Qual seria a segunda maior religião em cada um desses novos países? A costa oeste, Alasca, Havaí e parte do centro-oeste têm o budismo como sua segunda maior religião, o nordeste, judaísmo, e muitos dos estados do sul e centro têm o Islã. Os estados do sul são os mais religiosos, pelo menos em termos de frequência, então podemos supor que a religião desempenharia um papel maior nesses futuros países. Estados como Vermont, Maine e New Hampshire estão no extremo oposto, com menor frequência à igreja e talvez menos importância da religião para a população. Supondo que questões militares não seriam um problema e que o poder militar dos Estados Unidos da América simplesmente seria dividido entre os estados de acordo com a natureza de cada soldado, o Texas teria o maior exército com um total de 292 mil soldados. A Califórnia viria em seguida, com um total de 247 mil. Lembre-se que esses dados podem estar incorretos e desatualizados. Com esses dados, o Texas seria a 20ª força militar mais forte do mundo, acima do Canadá, e a Califórnia viria logo atrás. No entanto, isso é apenas sobre soldados. A questão seria colocada de como dividir outros suprimentos e veículos militares, como tanques, a Marinha dos Estados Unidos da América, a Força Aérea. Na minha opinião, a unidade militar é o que torna uma ruptura dos Estados Unidos da América mais improvável. O fato de que eles abdicariam de ser a força militar mais forte do mundo, e a mera confusão e bagunça que seria lidar com a força militar pós-União. Também podemos dar uma olhada em algumas outras estatísticas interessantes que nos mostram as diferenças atuais entre os estados que se transformariam em diferenças entre os novos países. Por exemplo, a legalização da maconha, legal em toda a costa oeste, para uso recreativo, para uso médico em vários outros estados, mas ilegal em alguns outros. Lembre-se de que isso é antes da eleição de meio de mandato de 2018. Em termos de taxa de criminalidade, se as estatísticas atuais forem mantidas, Vermont, Maine e Minnesota seriam os mais seguros dos 50 países. Novo México, Alasca, Louisiana e Arkansas seriam os 4 países mais perigosos. Os estados com a maior porcentagem de pessoas pobres provavelmente estariam no sul, enquanto os que têm a menor porcentagem de pessoas na pobreza estariam no nordeste. Alguns países teriam uma maioria de população masculina, como Havaí, Dakota do Norte ou Wyoming, e outros teriam uma maioria feminina, como Delaware, Alabama, Mississippi ou Maryland, entre muitas outras estatísticas. O fato é que todas essas estatísticas, apesar de serem sobre estados específicos, são coletadas no contexto da União. Se os Estados Unidos da América se dissolvessem, todas elas provavelmente mudariam, porque a maneira como os estados são é dependente, ou pelo menos relacionada à sua coexistência dentro da mesma nação. Por exemplo, o poder econômico da Califórnia talvez fosse reduzido se instantaneamente visse seus vizinhos como novos países e não estados membros da mesma União, porque novos acordos comerciais precisariam ser elaborados, etc. E novas necessidades surgiriam, por exemplo, a necessidade de cada novo país ter seu próprio exército.
significando despesas nesse aspecto entre tantas outras mudanças, que talvez mudariam a relação de poder que agora existe entre os estados. No entanto, acho que podemos tirar algumas conclusões de tudo isso. Se todos os estados se tornassem independentes, 4 deles imediatamente se tornariam países poderosos globalmente. Califórnia, Texas, Nova York e Flórida. Eles lideram os critérios mais significativos: população e poder econômico. Porém, outros países também podem despontar entre os bem-sucedidos. Massachusetts tem uma sólida educação pública e um bom governo local, usando um modelo um tanto europeu em impostos, então eles podem ser capazes de fazer isso funcionar. Outros estados menores podem ter um tempo mais difícil e perder muita de sua riqueza como consequência do governo central não estar mais presente. Novas uniões poderiam surgir e só nos resta tentar adivinhar o que aconteceria. Se gostou, inscreva-se para receber novos vídeos e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Te vejo na próxima vez.